popcorn. Bom dia, como estão? Estamos aí fazendo uma breve homenagem ao Brian Wilson, que morreu. Brian Wilson, compositor principal dos Beach Boys, né? Mas é isso, gente. Hoje a gente tá aqui pra responder perguntas e responder respostas. Teve ontem, teve tornozeleirinha, né? Teve tornozeleirinha. Nossa, eu não botei a live no lugar certo, peraí. Esqueci que eu tinha feito esse setup aqui. Que tem as imagenzinhas, né? Desculpa. Coloquei um vídeo aí que tem os auauas pra gente ficar olhando. Se vocês não quiserem olhar minha cara. Cachaça foi grande ontem. Todos os donos de bar lucrando pra caramba, né? Sabe que nem quando tem jogo da Copa que é meio feriado compulsório? Que é um negócio meio forçado? Tipo, não adianta falar que é pros funcionários trabalharem, que eles simplesmente não vão. Eu acho que quando o Bolsonaro for preso vai ser igualzinho. O que você achou do Caro Vapor, do Dom L? Achei muito bom. Achei um dos melhores dele. Assim, meu favorito ainda é o que tá aqui, né? Esse aqui ainda é o que eu mais gosto. Mas o Caro Vapor 2, muito bom mesmo. Muito bom. Ah, se for só prisão domiciliar já é um começo, né? Mas é aquela coisa, os jornais falando, Bolsonaro pode morrer na cadeia, como se a gente já não tivesse convencido de que a gente quer que ele seja preso, né? Se a ditadura militar desestabilizou os movimentos de base, por que ela acabou? Porque ela não era mais necessária. No momento no qual a União Soviética estava sendo enfraquecida pelo Gorbachev, pelo secto dele, né? Os Estados Unidos começou a abrir mão das ditaduras militares ao redor da América Latina e essas ditaduras começaram a não ser mais necessárias. Fazer um controle indireto era bem mais palatável e era bem mais possível. Não tô diminuindo de forma alguma a luta de todas as pessoas contra a ditadura, tá? Porque isso, de fato, a insatisfação popular fez com que a ditadura ficasse insustentável justamente num momento no qual não tinha nem justificativa anticomunista pra ela. As duas coisas somadas fez com que ela não se tornasse mais necessária. Mas assim, a gente não teve uma justiça transicional, né, gente? A gente não pode negar também que o fim da ditadura foi os militares passando o bastão pra burguesia de maneira bastante pacífica. E isso se expressa na falta de justiça tradicional que a gente teve. Na preservação das polícias militares, que são um órgão da ditadura militar que continua atuando da mesma maneira, com as mesmas práticas de sequestro, tortura, tribunal paralelo. E uma das provas disso é que o Bolsonaro foi eleito presidente, né? Ele é dos porões da ditadura, da ala mais perversa da ditadura. E foi eleito. Sim, uma das evidências de que a luta popular rendeu frutos foi a Constituição de 88. Foi a revolta contra a ditadura e as mobilizações populares que conseguiram dar força popular para uma Constituição tão progressista quanto a de 88. Sim, a Suede lembrou bem disso. A Constituição... Pensa, gente, no meio desse turbilhão a gente teve a fundação do SUS, né? Que é uma política anti-neoliberal no meio do neoliberalismo violentíssimo que estava sendo propagado na América Latina como um todo. Então não negligenciem também o poder das lutas populares. É que, conjectura minha, mas houvesse ainda uma força contra-hegemônica como a União Soviética no palco geopolítico, é possível que a ditadura se mantivesse por mais tempo com mais brutalidade. Mas tanto ela não era sustentável quanto ela não era necessária, eram as duas coisas. Mas assim, o que saiu enfraquecido da ditadura da década de 80 pra frente foram os movimentos de esquerda radical. Infelizmente, o combate da ditadura dessa época pra frente não foi capitaneado pela esquerda radical. Deixa eu ver aqui se já tem mensagens. Como o Brasil pode ter uma postura anti-imperialista sem sofrer embargos? A gente não pode fazer com que os Estados Unidos chantageiem a gente. Então, assim, a gente tem que combater isso e não pode falar assim, não dá pra ser anti-imperialista por causa dos embargos dos Estados Unidos. Claro que pode ter embargo. Só que a questão é que esses embargos progressivamente vão ter menos impacto, porque os Estados Unidos está progressivamente também perdendo o seu protagonismo na economia global. Tem que peitar, exatamente, tem que peitar. A gente não pode falar, não dá pra enfrentar o grilhão dos Estados Unidos na nossa economia por causa de embargos. Claro que dá pra enfrentar. Dá e tem que enfrentar. E agora que a gente tá ameaçando a gente, né? Eu tô falando o Brasil como nação no cenário global. Agora que o Brasil, junto com os BRICS, tá ameaçando a hegemonia do dólar, o embargo funciona menos ainda. Cuba tá resistindo há séculos. Agora, imagina um país como o Brasil, que tem uma riqueza natural gigantesca, diferente de Cuba, que é uma ilha que tá isolada, diferente da Coreia, que é praticamente uma ilha também que tá isolada, né? Tá, tipo, ela tem transição com a China, né? Mas na fronteira sul tá fechada, tá em guerra ainda, é um território basicamente montanhoso e os caras conseguem manter a sua própria hegemonia. Teve sexo de bichinho sempre, né? Os animais são uns bichos interessantes. Então, assim, como ser anti-imperialista sem sofrer embargo? Não é. Tem que enfrentar o embargo. Tem que construir alternativa. Deixa os bichinhos acasalar, gente. É animal. A força da natureza é imparável, tá? Tornozeleira eletrônica, obrigado pelos R$5. Como foi a sua experiência na FEFELESH? Eu vou dizer, uma experiência academicamente rica e socialmente pobre. Na época que eu tava na FEFELESH é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, por caso vocês não saibam, né? Quando eu tava lá, eu fiz história lá.
Eu tava num período no qual o movimento estudantil era muito dominado pelos trotskistas, e era basicamente uma disputa entre os trotskistas e os petistas, né? Era um movimento estudantil bastante complicado. Eu não me engajei com o movimento estudantil, nunca vi propósito pra isso naquela época, porque eu achava os vínculos partidários das chapas muito ruins. E eu não sei como é que é nas outras faculdades, mas é muito difícil você conseguir ter uma convivência social sem ou fazer parte do movimento estudantil ou sem fazer parte da atlética. E, gente, do movimento estudantil eu já falei que eu não era. Olha pra mim, você acha que eu fazia parte da atlética? Não, né? Então, assim, a minha experiência social foi muito pobre. Eu saí da USP 5 anos e meio de USP, porque eu fiz bacharelado e licenciatura, eu tenho 2 diplomas, né? Eu não tenho nenhum amigo da USP. Nenhum, zero. Não tenho contato com ninguém. Não consegui estimular isso. Então, pra mim, a experiência foi de muito isolamento social. Agora, a experiência acadêmica foi muito rica. Tanto que eu tô exercendo, de uma certa forma, a minha formação até agora, né? Eu ainda sou historiador. Eu ainda sou professor de história, né? Eu ainda estudo história e propago história. Eu fiz 2 pesquisas, eu tive uma orientação de ponta. Eu tive acesso a um monte de coisa por conta da estrutura da USP, que era toda gratuita e toda muito robusta. Hoje em dia, na faculdade, o cenário político tá completamente diferente. Agora a militância tá muito mais fácil de fazer parte sem entrar nesses embustes, né? Tá muito mais tranquilo de militar agora porque tem uma ressurgência da esquerda radical. Então talvez eu tivesse me politizado na esquerda radical mais cedo se eu tivesse nessa fase, que eu entrei numa fase de baixa. É isso. Então, falando nisso, né? A experiência acadêmica vale muito a pena você aproveitar o máximo possível. Já começa a pensar em pesquisa, começa a pensar em entrar em laboratório já no primeiro ano. Depois descobri que não era isso que eu gostava. Faz outro. Sai de um laboratório, entra no outro, mas aproveita o espaço. A experiência rica mesmo de você aprender a ser historiador. Você não falou que era história, né? Mas tô falando do meu ponto de vista. Eu aprendi a ser historiador fazendo pesquisa. Diferente de muitas faculdades particulares que têm uma estrutura muito precária de pesquisa. Então aproveita mesmo. Lá os professores são pesquisadores, eles gostam e querem fazer isso. Por que esse isolamento social? Elitismo? Não, todo mundo trabalha, é todo mundo mais velho, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida pra tocar. A galera, eu fazia o período noturno, tinha mais gente muito mais velha. O pessoal ia fazer aula e ia embora. Tinha trabalho em grupo de vez em quando, só não saí da faculdade sem contato com ninguém. Não tinha nenhum tipo de contato para além do contato compulsório, que era no espaço... outra coisa que estimulou muito isso é... Cada matéria, os 5 anos e meio, cada matéria eu fiz com uma turma diferente. Todas as matérias eram com turmas diferentes. Não existia uma mesma turma que conduziu toda a graduação até o final. Na USP funciona desse jeito. Eu entrei em 2020, foi trash, eu entrei em 2013. É que você entrou na pandemia, né? Mas no ano que eu entrei, teve uma greve de 6 meses. Acho que tinha sido a greve mais longa desde os anos 90, era uma coisa assim, desde os anos 80. Não lembro muito bem. Deixa eu ver aqui. O que os comunistas acham de quem foi a Lady Diana? Não faço a menor... Mas assim, pensa numa coisa que eu não faço a menor ideia. Tipo, gente, Lady Diana, eu tô cagando, sabe? Assim, não me importo muito. E eu não vejo por que alguém deveria se importar. Não sei real, assim. Vocês sabem o que eu acho de família real, né? Vocês sabem o que eu... Vocês sabem que família real, pra mim, eu tenho um tratamento bolchevique, né? Já pensou em fazer vídeo sobre os uigures na China? Eu não sou muito de pesquisar China contemporânea, mas eu não posso recomendar o suficiente o canal do Felipe Durante, que tá evoluindo demais no conteúdo. O Felipe, eu acho que ele tá indo, assim, de cabeça na carreira de comunicador, e ele tem feito vídeos muito elaborados. Recentemente ele fez um vídeo sobre a Praça da Paz Celestial, sobre os eventos da Praça da Paz Celestial. Fantástico, uma quantidade gigantesca de documentos, coisa que eu nunca tinha visto também. E se você quer ver um canal que é uma referência a respeito da China contemporânea, o Felipe não só pesquisa muito, como ele mora lá. Então ele tem a possibilidade de olhar as coisas na vida real e falar como é que é, né? Nunca tive tanto interesse nesse tipo de pesquisa. Inclusive, meu canal é um canal mais de história, né? Então fica a referência aí, porque eu não sei se ele refez algum vídeo sobre os uigures, mas ele deve ter algum lá no canal dele. Fiquei curioso com a maçonaria. Qual o papel deles na luta de classe? Nenhum. Maçonaria é sagrado masculino de velho brocha, que é clube do bolinha de velho brocha, tá? Maçonaria é clube do bolinha de velho brocha. Maçonaria não é pra ser levado a sério, não é uma coisa séria, não tem papel nenhum na luta de classes e é sagrado masculino. Os homens ficam falando, as mulheres têm essa coisa de signo e sagrado feminino. Existe sagrado masculino, chama-se maçonaria, tá? Maçonaria a gente tá aqui num grupo secreto que tem um segredo. Qual é o segredo? Não tem segredo nenhum. É só todo mundo entrando e assim, é broderagem. A maçonaria é a prova de que o homem ama mesmo outros homens. Maçonaria é legendários de rico, sim. Maçonaria é legendários de rico. É velho brocha que se acha o mestre dos magos. Lembra que eu tava falando do Márcio França? Que é o tiozão paulista que acha que sabe tudo porque assistiu History Channel, mas nunca leu nada? Maçonaria pensa vários Márcios França, assim. Todos os caras de cabelo branco, barrigudo... Tudo junto, falando, tem um segredo aqui entre nós. Qual que é o segredo? São homens juntos num templo, é isso.
A maçonaria usa a saia do Gmail, é verdade. Pô, eu entendo. Eu fui no Guarda Florestal, o podcast lá, pra usar a roupinha. Eu entendo o cara querer entrar na maçonaria pra usar a saia do Gmail. Pô, cara, eu sou DM, e maçom, e tô aqui acompanhando. Essa visão é de quem tá de fora, mas não é a parada de quem tá falando. Inclusive, a ordem é essencialmente progressista. Me responde uma coisa. Pode mulher? Pode mulher entrar? Pode ou não pode mulher? E me diz uma coisa, um negócio que é só pra homem é progressista? Um negócio cujo um dos membros é o Hamilton Mourão é essencialmente progressista? Como que você acha que uma organização só pra homens é progressista? Se você quiser ver as últimas publicações da Grande Loja Unida da Inglaterra, vou deixar passar, cara. Vou ter que... esse dia eu vou ter que comer vidro, não vai dar. Não tô interessado em ler sobre a loja maçônica, que é a exceção da regra de todas as outras lojas maçônicas, que são uns grupos de masculinista velho rico, tá? Tô de boa, vou deixar passar. Deixa eu ver aqui. Meu professor de história falou que a Ucrânia recebeu os nazis de braços abertos. A Ucrânia era o país da União Soviética que teve mais colaboracionismo com os nazistas. Inclusive na própria Revolução Russa, a Ucrânia foi um dos lugares que teve resistência etnonacionalista na época, né? Tem o meu vídeo sobre o Euromaidan e eu falo um pouco sobre esse período, mas é bem de passagem, porque eu tô querendo chegar em outro lugar, né? Mas sim, a Ucrânia teve muita aderência ao nazismo, inclusive com a mais ilustre figura dos nazistas lá, que é o Stepan Bandeira, que é um cara que não é difícil achar a imagem dele por aí agora com esse... não só com a guerra, mas desde o Euromaidan. Desde o golpe do Euromaidan, a imagem do Stepan Bandeira foi sendo reabilitada como uma pessoa que, entre aspas, lutou pela pátria contra a opressão soviética, blá blá blá, e o cara era um colaboracionista dos nazistas, é um fã do Hitler ferrenho. Então assim, braços abertos é um pouco caricato, mas a Ucrânia teve muita colaboração. Trump revogou o visto do Xandão. Putz, muito grave, né, gente? Realmente muito, muito grave. Muito grave. O Xandão agora... A única opção que o Xandão tem agora é dar pra trás e anistiar todo mundo, né? O sonho do Xandão era ir pros Estados Unidos agora. Isso é que é sanção. Muito grave. É que nem assim... É que nem comunista tal sofre excomunhão. Qual que foi recentemente? Sei lá quem sofreu excomunhão e é tipo um grande não foda-se. É o tipo de sanção, assim, que não tem efeito nenhum de nada. O Xandão agora vai ter que ir pra Euro Disney. O Barroso tem escritório em Miami. Ele se deu mal, mas ele foi sancionado também? Não era só o Xande? Por que a Letônia, Estônia e a Lituânia são meio anti-Rússia? Não são meio, não, são bastante. É porque o sentimento de balcanização foi fomentado depois do fim da União Soviética pra criar esse sentimento de que a Rússia era colonizadora do leste europeu. Então foi uma coisa... Esses grupos etnonacionalistas e... nacionalistas de direita, né? Com esse sentimento de que a Rússia sempre foi o mesmo império, não importa se era o Império Russo, não importa se é o Putin, não importa se eram os bolcheviques, foi criado justamente para enfraquecer as alianças políticas da região. Mesma coisa aconteceu na Ucrânia. E não é coincidência de que na Ucrânia teve mais adesão. Cobre de alta qualidade. Só 3 dos ministros não foram sancionados, eu achei que era só o Xandão. De 5 a 10 anos de prisão para comunista na República Tcheca. Isso aí é porque depois do fim da União Soviética, esses grupos receberam uma quantidade muito grande de recursos para impedir que qualquer sentimento pró-socialista voltasse, né? O que você acha das novas leituras de Marx? Não sei o que é também. Você colocou assim com letras maiúsculas? Não sei do que se trata. Você gosta de literatura ficcional? Eu tenho pouco tempo para ler ficção, porque todas as vezes que eu tô lendo é meio trabalho, então raramente eu leio ficção por vontade própria, assim. Eu costumo gostar de ficção científica, realismo mágico, eu gosto de literatura brasileira também, mas, assim, eu gosto de ensaio também. Ensaio talvez seja um dos meus gêneros favoritos. Mas talvez os últimos 20 livros que eu li eram todos de teoria. Então a minha resposta vai ser que nem do Sérgio Moro. A biografia... Essa é a minha resposta. Mão Esquerda da Escuridão é da Ursula Le Guin, né? Dela eu só li Os Despossuídos. Lembra disso? O Bial tentando fazer com que o Sérgio Moro tivesse algum tipo de carisma. Quantos livros você lê por mês? Sei lá, velho. Não sei. Quantos precisar. Three Body Problem, da versão da Netflix, não tem nenhum pouco de viés. Eu vou te falar uma coisa, o livro é assim também, tá? O livro também... Aquele começo todo lá, que tem a Revolução Cultural pintada num tipo de caricatura bem extremada, o livro é assim também. O autor é muito denguista. Muito denguista. Então, pra ele, tipo, a Revolução Cultural foi a pior coisa que aconteceu na história da China, assim. Isso fica bem visível no livro. Às vezes vocês me perguntam de autores que eu não domino, tá, gente? Então eu vou falar que eu não respondo, porque eu não quero desinformar ninguém, eu não quero emular conhecimento. Eu não sou uma pessoa que tem a biblioteca do Piaget e que leu tudo, que domina tudo e sabe fazer o debate em todas as áreas. Não sei. Eu respondo dos autores que eu li e dos autores que eu li com competência ainda. Parte disso é porque também a graduação, não sei como são os outros cursos, mas eu tenho a suspeita de que sejam iguais. Minha graduação foi muito compartimentalizada. Então, na própria faculdade de História, eu tive pouco contato com sociólogos, pouco contato com filósofos, pouco contato com geógrafos, pouco contato com economistas.
Esse tipo de discurso multidisciplinar, esse tipo de interdisciplinaridade não é muito estimulada na universidade. Por mais que tenha na USP aquela coisa das eletivas e tal, mas é meio um efeito Dunning-Kruger, porque como que eu vou escolher uma eletiva se eu não sei nem o que escolher? Sabe aquela coisa de que você não consegue pesquisar o que você não sabe que existe? Às vezes a gente cai um pouco nisso nas eletivas. A gente não sabe nem qual eletiva eleger, porque a gente não sabe nem o que a gente está procurando. Então, claro, você tem uma grande liberdade para fazer qualquer matéria em qualquer faculdade na USP, né? Que foi onde eu fiz. Mas qual fazer? Não sei. Agora que eu tô muito mais bem informado, eu faria totalmente diferente. Decreto do MEC pode fechar 5 cursos da Univesp, eu não sabia. Eu vou dar... foi a mesma pessoa que falou aqui. Eu vou dar uma olhada nisso. Eu não acompanhei. Muita coisa pra acompanhar, né? Nesses últimos tempos. Vocês repararam, perdão, que o debate acerca do tarifaço do Trump deu uma bela de uma ofuscada em tudo. E isso é uma pena, porque uma das coisas que eu acho que devia estar sendo debatida como prioridade é a PL da devastação. Porque o Lula demonstrou que ele tem, sim, a capacidade de fazer um pronunciamento contundente defendendo a nação. Mas, gente, a PL da devastação é tão lesa-pátria quanto o tarifaço do Trump, tá? A PL da devastação tá abrindo brecha para licenciamento totalmente mequetrefe de empresa privada estrangeira que vai vir para cá zaralhar nossa natureza. Para quem tá falando, o Lula botou como prioridade porque isso é soberania nacional. A PL da devastação também é. A gente acabou de falar dos data centers que estão vindo para cá e que estão passando o trator em cima do nosso licenciamento ambiental para conseguir explorar os nossos recursos naturais. Então me digam, por que o Lula não usa a mesma ferramenta de pronunciamento público para responder com contundência a PL da devastação? Que o PT tá fazendo todo esse teatro para dizer que é contra. A gravidade disso, eu não consigo nem colocar em palavras, gente. Sério, a gravidade dessa PL é maior do que o tarifaço do Trump. Mesmo se o tarifaço do Trump ficar 150%, essa PL é pior. É pior, ela é mais danosa a longo prazo e ela é mais lesa-pátria. Então, assim, é preocupante como esse debate de Lula, defensor da soberania nacional, tá ofuscando essa mãe de todas as boiadas que tá passando e que tá assustando pra cacete. Explica a diferença entre burguesia e pequena burguesia. Eu não entendo. É porque o Marx, ele não fala dos conceitos que ele usa de maneira formal. O que eu quero dizer com isso? Ele não formaliza as definições dele. É muito raro vocês verem definições do tipo burguesia é e uma descrição formal. O Marx já utiliza o termo no seu contexto. E as definições que ele dá são bem amplas e vagas. Então, o que o Marx quer dizer com pequena burguesia e burguesia? A burguesia é uma classe social e, para o Marx, classes sociais são definidas pela relação que vocês têm, ou nós temos, ou as pessoas têm, com os meios de produção. Então, a sua classe é a relação que você tem com os meios de produção. Produção de quê? Produção de tudo. Produção dos bens materiais, produção de serviços, produção de comida, etc. Né? A burguesia é uma classe cuja relação com os meios de produção é a relação de propriedade. Então, ela detém os meios de produção e usa essa propriedade para explorar o trabalho de quem não tem. Para o Marx, relação de classe é isso. É relação entre o que é necessário para a produção da vida. A pequena burguesia, ela está num período transicional. Então Marx fala que tem classes transicionais. A burguesia e o proletariado são as classes essenciais do capitalismo. Essenciais, mas não são as únicas. A pequena burguesia, ela está num período transicional porque ela pode deter propriedade. Ela inclusive detém propriedade, né? Não pode, mas ela detém propriedade. Ela, em um menor grau, explora também o trabalho de outros trabalhadores, mas ela também trabalha e ela está muito mais próxima da classe trabalhadora do que da alta burguesia, do que da burguesia de fato. Então por que é uma classe transicional? Porque o Marx diz que a tendência no capitalismo são os pequenos burgueses, pequenos donos de lojas, pessoas que juntaram dinheiro a vida toda e abriram uma loja e contratam os funcionários e compram mercadoria. Esse cara é o pequeno burguês. Só que ele trabalha todo dia, ele também explora, mas o trabalho de pouca gente, pagando salário, porque se existe salário nessa dinâmica tem exploração. Ele não consegue sequer comprar em quantidade mercadoria para pautar os próprios preços. Então assim, a Coca-Cola no mercado tem um preço. A Coca-Cola na vendinha da esquina tem outro completamente diferente. Porque o cara da vendinha de esquina não consegue comprar em quantidade para pautar o próprio preço. Ele não consegue negociar, ele tem pouquíssimo poder de barganha. O que o Marx diz é que a tendência é que essa classe social, que é uma reminiscência do feudalismo ainda, que é uma coisa que estava transicionando para o capitalismo, tende a se tornar cada vez mais proletarizada. Então, o Marx descreve a tendência de o dono da farmácia de bairro quebrar porque chegou uma franquia de farmácias gigantesca e ele virar funcionário da farmácia gigantesca. A tendência é essa. Isso sem falar que o pequeno burguês não tem nenhuma influência política. Só que o grande problema da pequena burguesia é que ela é ideologicamente seduzida pela burguesia. Porque ela é proprietária, mesmo que pequena proprietária, ela acredita que ela está na iminência de se tornar burguesia.
de que basta ela se esforçar o suficiente que ela se torna também burguesia. E aí, adquirir, finalmente, a possibilidade de viver do trabalho dos outros. A possibilidade de não precisar mais trabalhar e viver só do seu capital. Isso é uma possibilidade? É, mas é uma exceção. A regra é ou a pessoa ficar trabalhando que nem um condenado pro resto da vida, ou cair pra virar trabalhador. E em momento de crise, como foi a crise da Covid, nossa, a gente viu isso acontecendo muito. Muito. Então, o que eu sempre digo é que a pequena burguesia acredita que é usuária desse sistema, mas ela não percebe que ela é vítima. Ela não percebe que ela é vítima do capitalismo. Que ela corre um risco danado de pegar todo esse dinheiro que ela guardou. Muitas vezes são pessoas que eram trabalhadores, guardaram dinheiro por muito tempo e abriram um negócio. E ela corre o risco de se fuder, perdendo todo esse dinheiro e voltar a ser trabalhadora. Então ela perdeu todas as suas reservas pessoais, muitas vezes fica endividada, porque pegou crédito e não conseguiu pagar. E volta a ser trabalhador. Então era trabalhador, depois vira pequeno burguês, quebra e vira um trabalhador endividado. Vocês entendem que a pessoa tem muito mais chance de ser vítima do próprio capitalismo do que usufruir dele? Por uma pequena chancezinha pequena do negócio virar e a pessoa ficar rica e viver do capital dela? Então é uma ilusão, essa ideologia da pequena burguesia, que é seduzida pelo discurso da burguesia, é uma coisa difícil de quebrar. A pessoa realmente acha, mais bichinhos fazendo sexo, né? A pessoa realmente acha que ela é usuária desse sistema. Ela combate o socialismo porque ela tem medo de perder a pequena propriedade dela. Mas sabe quem vai fuder com a pequena propriedade dela? A Oxxo, a Ultrafarma, Carrefour. É isso que vai fuder com a pequena propriedade dela. Não é o comunismo. O comunismo não vai fuder com a sua padaria de esquina. Vai ser a padaria de franquia que vai fuder com essa padaria de esquina. É o grande capital que vai fuder com você. Deixa os bichinhos se pegar, gente. History Channel não, é National Geographic, tá? Se um bichinho for capturado por uma cobra também, vida da natureza. Não posso fazer nada. Sim, castor é massa. Castor é um animal trabalhador e muito altruísta. Castor basicamente olha pra um rio, assim, correndo o seu curso natural e fala: mano, nem fudendo. Nem fudendo. E aí bloqueia o rio. Por quê? Não sei. Ele sente que ele tem que fazer isso, né? A cobra comeu o bichinho, é uma pena. Se aqui nevasse Osavski, setembro chove, as aftas ardem, né? Camaradas, estamos traduzindo um livro sobre a Revolução Mongol. Nossa, obrigado, cara. Muito difícil achar material sobre isso. Publicar no Marxist, por favor, eu adoraria ler isso. Porque eu perguntei pro João. Falei, João, me fala uma literatura sobre a Revolução na Mongólia e tal. Ele falou, você fala italiano? Não! Eu não falo italiano. Fala um pouco sobre o Milei e a política argentina mais recente. Eu falei pra caramba já dele. Eu não tô falando muito pra não ficar repetitivo. Se você procurar, não sei se você é novo aqui no canal, procura aqui no canal, escreve só Milei na busca, que eu falei bastante dele já. Deve ter uns 4 vídeos sobre o Milei aqui. Por baixo, assim. Que Milei? É uma boa pergunta. Que Milei, exatamente. Que Milei? Que Milei? Você será candidato ano que vem? Não. Eu não vou ser candidato nunca, tá? A não ser que eu seja convencido do contrário, mas eu não tenho a menor intenção de ser candidato. Tornozeleira Eletrônica mandou R$10. Eu estou em sofrimento profundo. Me ajuda. Realmente, ser a tornozeleira do Bolsonaro deve ser um sofrimento muito profundo. Vocês acham que o Bolsonaro abaixa no banho pra lavar o tornozelo? Vocês abaixam no banho pra lavar o tornozelo, chat? Você lava o tornozelo ou só aquele sabãozinho que escorre assim? Você fala assim, já tá show. Tá ótimo. Eu quero só a verdade aqui no chat, tá? Eu quero só a verdade. Sem mentir. Eu lavo sempre, tá? Sempre. Eu levanto os pés pra lavar, serve também. Depende do humor, beleza. Só o sabãozinho que escorre, eu sei que vocês fazem isso. Eu já vi todos, aí... eu evito falar pra não ficar repetitivo. Porque a galera quer saber sobre as coisas do Brasil aqui, né? Então eu pensei, já falei bastante do Milei. Talvez um tema que eu não abordei muito é sobre como a Argentina tá atrapalhando o BRICS pra caralho. Não sei se já viu um mapa que é tipo, toda a América do Sul sem a Argentina escrito Somos Todos Hermanos, sabe? O Milei foi eleito por causa disso, né? Os Estados Unidos apoiaram a candidatura do Milei pra alijar o BRICS, trava-língua. E conseguiram. Por que não se fala tanto o termo propriedade, pessoal? Porque isso não aparece no Marx. Então, a pessoa pode procurar nos textos e ela não vai encontrar. O que a gente tem que entender é que na época que o Marx estava escrevendo, e na época que todos os socialistas estavam escrevendo, os comunistas daquela época, quando eles falavam em propriedade privada, não existia tanta dúvida a respeito do que era. As pessoas não tinham essa confusão de, é meu carro, sabe? É minha escova de dentes. Não tinha tanto. As pessoas sabiam que, principalmente, no começo, estava se falando de terra. Quando o Rousseau fala de propriedade privada, ele tá falando de terra, principalmente. O Rousseau é o primeiro a usar a expressão sociedade burguesa. Então ficava bem claro que eles estavam falando de cercamentos de terra, sobretudo numa sociedade que era majoritariamente camponesa. Hoje a gente tem essa coisa de, propriedade é minha casa, propriedade é meu carro, é minha garrafa de água. E na época que o Marx estava escrevendo, ele não precisava se preocupar tanto com isso, porque não existia essa confusão. E onde o Marx mais fala sobre propriedade de maneira mais assertiva,
de maneira mais filosófica, principalmente, é nos manuscritos de Paris. Tem um capítulo dos manuscritos de Paris que é só sobre propriedade, e aí eles meio que explica, usando já o termo do jeito dele, né? O que ele quer dizer com propriedade. E pro Marx, propriedade tem a ver com a exploração do trabalho. O Marx diz que a propriedade é o controle sobre o trabalho alheio. Então o Marx não tá falando de algum objeto. Ele não tá falando de um objeto circunscrito, sabe? Um objeto que existe no mundo real. Ele tá falando, quando ele fala de propriedade privada, ele tá falando de uma relação social, no qual é possível controlar o trabalho alheio, e inclusive de maneira chancelada pelo Estado. É uma forma jurídica de exploração do trabalho garantida pelo Estado. Então, quando Marx fala de propriedade privada, ele está falando de exploração do trabalho o tempo todo. Pro Marx, o que não tem exploração do trabalho não é propriedade privada. Ele não está falando sobre coisas no mundo real. Ele está falando sobre relações sociais. Quem não entendeu isso ainda não está do nosso lado. Pode ter gente que acabou de chegar. Pode ter gente que acabou de ter contato com isso agora. Não tem problema. Tem que explicar a mesma coisa 1000 vezes. É nosso papel. Se você é militante organizado, é o seu papel explicar as coisas 1000 vezes se for necessário. Ah, quando fala burguesia, parece que o povo não entende. Não entende. A gente explica. Não entendeu? A gente explica 2 vezes. Ficou claro essa coisa da propriedade privada? Porque é uma coisa que é relativamente sofisticada. Assim, é uma reflexão que depende um pouco de entender como que o Marx faz as suas reflexões, né? Depende um pouco de entender como é que o Marx pensa, porque teve uma live aí que alguém perguntou, é importante ler Hegel? Porque o Marx pensa de uma maneira essencialmente hegeliana, esses objetos, esses conceitos. Lembra que eu falei para vocês que estavam na live que a dialética hegeliana é a própria proposta de superar os conceitos? De superar conceitos circunscritos? Sobretudo conceitos metafísicos que não tem movimento? Pensa no seguinte, o Marx ele tem um método que ele vai primeiro entrar em contato com o objeto, depois ele vai refletir sobre esse objeto enriquecendo a ideia dele, depois ele vai retornar para o objeto já com esse conceito enriquecido, já com esse processo não encerrado, mas avançado. Então, na propriedade privada ele faz a mesma coisa, ele vê a propriedade privada, aí ele reflete sobre ela e depois ele volta para ela já com essa reflexão feita de uma maneira que o que ele tá enxergando agora é mediado por isso. Eu sei que eu tô falando difícil, mas se você tem essa chavinha, você consegue abrir a porta do pensamento marxista de uma maneira muito mais rica. Porque pro Hegel, o conhecimento ele tem que ser mediado. Quando a gente entra em contato com o mundo, a gente tem uma mediação a respeito do que a gente tem como aquele conceito. Então o que o Marx faz é enriquecer esses conceitos para depois entrar em contato com o objeto com essa mediação mais enriquecida. Aí você entende que nada disso consegue ser explicado com propriedade privada é isso, propriedade privada é terra, propriedade privada é fábrica. Não é isso. O Marx explica as coisas com esse método. Ele usa esse método hegeliano. Só que ele nunca explica, ou ele explica pouco isso. Entendi nada, mas aprecio. Desculpa, é muito difícil explicar Hegel e dialética de uma maneira acessível, gente. É um desafio que eu nunca consegui superar. De coração, assim. Dicas de como refutar pessoas que ainda insistem em defender Israel. Só existem 2 tipos de pessoas que defendem Israel. Gente desinformada e gente mau caráter. Só tem essas 2, tá? Se for desinformado, você informa. Muitas pessoas não sabem que o Estado de Israel já estava sendo formado há mais de 50 anos antes de 48. Que o avanço colonial sobre a Palestina, com a anuência do Império Britânico, já estava acontecendo há mais de 50 anos. As pessoas não sabem que no começo não tinha argumentos religiosos para sustentar, de que a Bíblia prometeu aquele lugar. As pessoas não sabem que quando a ONU fez uma resolução, Israel não respeitou a resolução da ONU. E quase tomou todo o território, não fosse o exército jordaniano e o exército egípcio. As pessoas não sabem que o Hamas só foi fundado em 87, muito depois disso tudo. As pessoas não sabem disso, tá? Agora, se a pessoa sabe disso tudo, se a pessoa vê crianças mutiladas todos os dias e ainda acha isso justificável, não tente convencê-la. Não é todo mundo que é convencível. Tem gente que é só ruim. Essas pessoas são pessoas ruins. Ian, você está fazendo juízo. Estou. Se você sabe todas essas informações sobre Israel e continua defendendo isso, você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa errada. Deixa eu ver aqui, tem muita mensagem. O golpe ao Lula e a prisão do Bolsonaro atendem a interesses burgueses? Sim. Sim, o golpe contra o Lula, assim, tá visível. Foi pro Lula não participar das eleições, porque era a única maneira de fazer com que o Bolsonaro perdesse, né? O Lula era a única maneira de fazer com que o Bolsonaro perdesse. A prisão do Lula foi para ele não participar das eleições. Agora, a prisão do Bolsonaro o Bolsonaro, ele foi usado, como todo fascista é usado, como cão de guarda, mas ele fugiu um pouco do controle. E agora, pra burguesia brasileira, é muito mais tranquilo uma presidência do Lula do que uma presidência do Bolsonaro, que tava fugindo do controle, porque o Bolsonaro não consegue pisar em nenhum lugar sem cometer crime. Ele não consegue respirar perto de ninguém sem estar rodeado de gente criminosa.
Então, claro, o Bolsonaro foi muito útil para a burguesia, muito útil. Passou uma boiada do caralho. Só que os fascistas precisam ser controlados. Eles colocaram o Bolsonaro de volta na coleira. A burguesia abandonou o Bolsonaro completamente, soltou a mão dele, foda-se. Vocês viram no editorial do Estadão da burguesia paulistana, que é uma das mais reacionárias do Brasil, chamando o Bolsonaro de falso patriota. Foda-se, eles acham outro, sabe? Então é isso, o Bolsonaro é idiota útil, o Bolsonaro é o maior testa de ferro da história do Brasil. Aí não é exatamente que a prisão do Bolsonaro é útil pra burguesia, não é exatamente útil, mas ele ser preso é um grande foda-se, sabe? Deixa de ser preso. Deixa torar, como diz o famoso ditado. Você é contra ou a favor do uso de perucas pelo judiciário? Olha, eu quero só imaginar o Alexandre de Moraes de peruca. O Fachin já não tá de peruca, né? Tem essa coisa de que o Fachin, o cabelo dele parece uma peruca. Mas o Xandão de peruca seria uma visão gloriosa, pra dizer o mínimo. Ah, e é bom a gente lembrar que o Bolsonaro só perdeu as eleições porque ele é burro, tá? Se ele tivesse falado, galera, usa uma máscara e toma uma vacina, aí ele tava eleito. O Bolsonaro é o recruta zero que virou presidente, exatamente. Referência de velho. Collor, a mesma coisa. No meu vídeo sobre o Collor eu falo sobre isso, inclusive. O Fachin, ministro Fachin a gente já sabe, né? Deixa eu ver se vocês sabem de ministro Fachin. Deixa eu colocar em ordem alfabética aqui, que talvez eu ache. Aqui, ó. Ministro Fachin, marxista-leninista. Ministro Fachin a gente já sabe. Quando você vai voltar com história pública, acho que tinha uma pergunta aqui, inclusive, sobre isso. Ah, vídeo novo com o cenário novo. Eu vou falar de novo pra quem não viu. A gente fez um monte de coisa nova já. Só que no canal História Pública, eu tô planejando mudar toda a identidade visual e eu deixei isso por último. Então, dando um prazo, assim, que é um prazo que eu dei pra mim mesmo. Quando eu acabar de gravar todos os webcomunistas. Porque os webcomunistas dão muito trabalho pra fazer. A gente usa o estúdio pra isso muito. E eu vou terminar já. Esse mês a gente termina. Assim que terminar, eu vou voltar com o canal principal. Que eu tô fazendo vários testes de luz, teste de cenário, pra ver se fica tudo bonitinho. Mas é que eu mudei muito radicalmente a maneira como é o visual do canal. Podia ter acusado o Fachin de trotskista. Tem um outro áudio que ele fala: Fachin é trotskista-leninista. Eu acho que você falou sem nem saber. Mas ele fala: Fachin é trotskista-leninista. Ele fala como se fosse normal, assim, Fachin, né? Trotskista-leninista. Nem existe isso, tá, gente? Não existe essa expressão trotskista-leninista. Eu nunca vi ninguém usar essa expressão. E se os bichinhos transarem aqui, ignora, tá? Monogamia é intrínseca ao capitalismo. Segundo Engels, ela não surge com o capitalismo, mas ela é apropriada pelo capitalismo pra servir como sustentáculo da mulher como propriedade. O Engels diz que a primeira exploração de classe foi do homem sobre a mulher. Então ele não surge... O patriarcado, tão pouco o patriarcado quanto a monogamia surgem com o capitalismo, mas surgem como uma forma da preservação da propriedade privada. No caso do capitalismo é a mesma coisa. No comunismo a putaria é liberada? Me disse no capitalismo a putaria não é liberada. Me disse no capitalismo o homem, principalmente o homem rico, que quer fazer o máximo de putaria possível, não faz e vida que segue. A putaria já é liberada no capitalismo, ela só não é liberada pra todo mundo. Trabalho na Via Mobilidade. Como lidar com esse fato e meus ideais? Boa pergunta. Eu recebo algumas perguntas nesse tom, falando a respeito de, por exemplo, quem trabalha com publicidade. Então, como trabalhar num lugar que basicamente é um lugar de criar ilusões, de vender coisas que você não acredita pra pessoas que não têm dinheiro pra comprar. Como ser comunista e lidar com isso? Eu vou fazer uma analogia aqui com a permissão de vocês, tá? Analogia is my passion. A Braskem tá afundando Maceió, né, gente? Maceió tá afundando porque tem a mineração de salgema embaixo da cidade, e isso foi feito de maneira completamente irresponsável, e a cidade inteira tá afundando. E aí, pensa assim, chega uma pessoa que acabou de saber disso e fala: malditos mineradores de salgema. Essas pessoas que mineram salgema debaixo da terra deveriam pensar duas vezes antes de minerar e destruir a cidade. De repente o que eu falei ficou estranho, né? Porque, bom, vocês têm plena convicção de que a responsável por isso é a empresa. De que os mineradores não estão lá porque eles querem fuder com a cidade. De que eles estão lá porque, muito provavelmente, é o trabalho deles, eles não têm o que fazer. Então, se, com o caso da Braskem, fica mais claro que a responsabilidade não é dos trabalhadores, mas sim da empresa, por que no seu caso seria diferente? Por que você trabalhar na Via Mobilidade seria uma contradição com você ser comunista? Você sabe muito bem que o que a Via Mobilidade faz não é responsabilidade sua, é responsabilidade da empresa. É uma coisa que a gente diz, não adianta buscar ética no capitalismo. Não adianta tentar buscar consumo ético, não adianta tentar buscar emprego ético. O capitalismo é um sistema baseado em exploração. As suas roupas são fruto de exploração. O seu celular ou o seu computador que você está agora é fruto de exploração. Se a gente tentar fugir do sistema estando dentro dele, a gente vai dar de cara com a parede sempre. Então não existe contradição. É que tá, a resposta é essa. Não existe contradição nenhuma. Entende? O mesmo serve para os militares. Olha, Forças Armadas é um pouco diferente. A gente pode falar um pouco sobre Forças Armadas nesse quesito, porque Forças Armadas são um trabalho improdutivo, é um trabalho que tem uma ideologização
E não só... A Braskem, por exemplo, não vai tentar convencer todos aqueles mineradores de que o que eles estão fazendo é super certo. Mas no caso das polícias e das forças armadas, tem. O trabalho ideológico é um trabalho muito forte. Então não é a mesma coisa. Vocês entendem onde eu tô querendo chegar? Agora, o que é fato é individualizar o problema das forças armadas e das polícias militares, por exemplo, e das polícias no geral, não é a solução. Não é pensar assim, os policiais deveriam ter mais consciência, os militares deveriam ter mais consciência. Isso não é a solução. A solução é estruturante, né? E isso a gente já falou sobre esse problema ideológico das Forças Armadas várias vezes aqui, porque a gente demonstrou que, historicamente, os militares punem quem tá certo e anistiam quem tá errado. Os militares que tentaram dar golpes de Estado foram anistiados e os militares que denunciaram esses golpes de Estado foram punidos. Então, a solução não é individual. Não adianta. Agora, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque quando você está trabalhando numa linha de produção de uma fábrica, não existe esse trabalho ideológico necessário para te fazer estar na linha de produção. O que te faz estar na linha de produção é fome. No caso das Forças Armadas e das polícias é um pouco diferente. Por que você não gostou de Apocalipse nos Trópicos? Eu não falei nada, eu não assisti. Eu não gostei de Democracia em Vertigem. E eu vou dizer, aí é preconceito meu mesmo. Eu não espero nada desse documentário, tá? Não espero nada. Eu vi o Trump falando que vai desligar o GPS do Brasil. Acho. Isso vai fazer as próprias empresas estadunidenses perderem uma quantidade gigantesca de dinheiro. Não vai acontecer, eu acho. Que materiais você recomenda para aprofundar no socialismo? Tem um vídeo meu no canal História Pública, Princípios Básicos do Comunismo. Lá tem uma bibliografia na ordem que eu sugiro a leitura. Todos os livros são curtinhos, tirando o Capital, que eu sugiro lá, mas não precisa ler se você não quiser. Pra quem tá começando, eu acho um pouco demais. Como a cultura capitalista leva as pessoas a cometer suicídio não é minha área, eu acho muito sensível, não quero falar sobre, não. Porque falar sobre suicídio... Existe uma série de regras lá da OMS sobre suicídio, de como falar sobre isso em público, e a chance de eu dar uma canelada e falar errado, e fazer uma besteira, falar algo que pode agravar a situação, é que nem aquela regra de que não pode mostrar suicídio em série, que é uma regra que existe por uma razão, né? Eu vou seguir as regras. Eu não sei, acho perigoso falar sobre sem ser especialista na área. Por que é tão difícil definir materialismo histórico? Apanhando no curso de CSO, Ciências Sociais? Então, materialismo histórico, na minha opinião, mas talvez eu esteja enviesado aqui porque eu estudo isso há muitos anos já, não é a parte difícil da filosofia marxista. A parte difícil da filosofia marxista é a dialética. O materialismo histórico, a dificuldade vem mais de que os escritos do Marx são esparsos. O que a gente tem principalmente são manuscritos, são fragmentos, e são textos do Engels. E uma das coisas que é problemática é, o Engels e o Marx não são a mesma pessoa. O Engels e o Marx não pensavam identicamente, eles pensavam muito parecido, óbvio. O Engels é o primeiro marxista, o mais importante, talvez, da história. E por muitos anos, o contato que nós tivemos com a teoria marxista, da parte filosófica, do materialismo histórico, por exemplo, veio por parte de livros do Engels. Veio principalmente pelo Anti-Düring e o Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã. Esses dois textos, eles são textos que o Engels está explicando a maneira como Marx pensava, e ele explica de uma maneira, na minha opinião, excessivamente esquemática. O que não tá errado, ele não fala nenhuma coisa errada lá. Mas ele é tão esquemático que às vezes ele pode dar a ilusão de que a pessoa já tá dominando o assunto, sendo que ela não tá. O melhor livro para isso é uma leitura bem apurada da ideologia alemã. Só que, de novo, a ideologia alemã é um livro que era um manuscrito, é um manuscrito que passou por várias edições. Algumas edições divergem na ordem, divergem em quais passagens colocar ou tirar. Tem muita coisa repetida. A Boitempo publicou tudo do jeito que é e eu acho ruim. Eu acho uma coisa um pouco antididática. É bom para pesquisador, mas para quem tá começando eu acho um pesadelo. Então, a melhor exposição de materialismo histórico é a ideologia alemã. Se você quiser quebrar um pouco o gelo, vai lá no canal do Filosofia Vermelha, lá do Glauber Ataíde, dá uma olhada na explicação dele, porque ele não só vai explicar o que o Marx e o Engels pensam nesse livro, como ele vai explicar como que o Marx chegou no materialismo. Porque se você lê os livros de filosofia do Marx do começo, se você lê o Sagrada Família, se você lê os Manuscritos de Paris e se você lê o Miséria da Filosofia, esses livros o Marx vai falar um pouco sobre como ele chegou no materialismo. Ele estava lá perto, ele estava desenvolvendo a partir do materialismo francês, estava desenvolvendo a partir do Feuerbach, a partir do materialismo do Feuerbach, a partir do livro clássico dele, e ele fala quais são as divergências dele com os materialistas franceses e com o materialismo do Feuerbach. A partir disso, essa genealogia dele elucida muito a respeito de como Marx pensava em materialismo. E o grande erro é acreditar que o Marx dá uma fórmula geral de compreensão da história. E ele não faz isso. O Marx não está dando um método que você aplica à história e extrai dela a sua verdade. Que a verdade dos fatos reside só e puramente na economia e nos sucessivos modos de produção. O Marx não tá fazendo isso. Mas, às vezes,
a maneira como é editada o livro, ou a maneira como a leitura é interpretada, as pessoas tiram a conclusão de que o Marx tá dando uma chave para a compreensão total da história. Ele não tá fazendo isso. Por isso que não é só materialismo histórico, é materialismo histórico dialético. A parte dialética é importantíssima. E é a parte mais difícil. Mas às vezes, no contato com os modelos mais esquemáticos do Engels, que tem seu uso, mas eles não podem acabar o assunto, né? O assunto não pode, tipo, eu li o Anti-Düren e agora eu tô manjando. Não tá. Não tá. Esse modelo esquemático às vezes dá essa ilusão. E às vezes o Marx pode ser interpretado como sendo um determinista. Mas ele não é. É muito mais sofisticado que isso. Muito mais sofisticado que isso. Porque o Hegel era muito mais sofisticado que isso. E o Marx não descarta o Hegel no que diz respeito a isso. Você recomenda livros do Engels? Muito. 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 Recomendo. Eu só estou alertando para pessoas que leem o Engels não acharem que a maneira resumida ou didática que o Engels apresenta, a filosofia do Marx principalmente, vai te dar o domínio completo sobre essa mesma filosofia. Não vai. Pode ser uma excelente introdução, mas não leiam só o Anti-Düren ou o socialismo utópico e falem assim, eu agora entendo de materialismo histórico. É insuficiente isso. E por muitos anos, principalmente porque os estudiosos sequer tinham acesso a esses textos do Marx, o Engels que pautou o debate filosófico do Marx. Só que agora a gente tem bem mais material do Marx. A gente tem os manuscritos de Paris, foram descobertos depois. A ideologia alemã, que foi descoberta ou publicada depois. A gente tem o texto original da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que foi publicado depois. A gente tem os Grundrisse, que foi publicado depois. Todos esses textos ajudam muito a entender a filosofia do Marx nas palavras do próprio Marx. Tô adorando os webcomunistas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz com esse feedback. Eu sou o meu maior crítico, né? Então eu tendo a odiar tudo que eu faço. Aí eu fico procurando defeito em cada cantinho do que a gente tá produzindo. Até porque é um projeto muito ambicioso, com recursos escassos. E pelo menos a gente conseguiu avaliar que o nosso objetivo foi atingido. Realmente a gente chegou nas pessoas mais velhas. Porque meu canal e o canal da Laura são muito voltados pra gente da nossa idade. Entre 25 e 35, né? A galera mais velha não costuma ter contato com o meu canal. E natural, né? Se você apela pra todo mundo ao mesmo tempo, você acaba não apelando pra ninguém. O Webcomunistas conseguiu chegar na galera 50 mais, 60 mais. Isso é muito massa. Teve até um amigo meu que falou que a mãe dele perguntou se conhecia a gente, porque viu no ICL. Fantástico. Maravilhoso. E uma coisa que eu e a Laura demoramos pra reparar. Muita gente assiste na plataforma interna do ICL. Na plataforma de curso deles. E não no YouTube. Por isso que dá a impressão de que o YouTube não tá indo muito longe, mas na verdade a plataforma interna, que é onde a galera assina, tá indo muito bem. Muito bem mesmo. Então eu fico feliz que tenha agradado. Eu acho que pra quem viu a primeira temporada e a segunda, acho que o salto de qualidade é bem visível. A gente sabe exatamente o que a gente quer agora. E claro, ainda é uma produção bastante amadora, né, gente? Tipo, passem um paninho aí. Quem escolhe os memes do Webcomunistas? Os editores. São os editores. A galera de 40 tem bastante até. Eu tô falando galera até 60 mais. O que é dialética, resumindo porcamente? Impossível fazer isso. É impossível resumir porcamente a dialética. Impossível. Impossível. E explicar a etimologia da palavra, explicar de maneira formal, explicar como se fosse um conceito encerrado, tudo isso tende a mais desinformar do que informar. Então dá pra dar 10 definições de dialética, todas elas estão certas e todas elas estão incompletas. Muito complicado. Não é à toa que o Hegel é o grande bicho-papão, ele é o bicho de 7 cacetas da faculdade de filosofia. Exato. A dialética, explicando como se fosse um conceito circunscrito, a gente limita justamente o que ela tá se propondo a superar. Bicho de 7 cacetas, exatamente. Morri de rir com a Laura no funk. Não era funk, era Ana Castela. Como rebater esse papo de que no Sul é melhor pra viver porque é de direita? Da mesma maneira que a gente rebate que filme do Nicolas Cage não tem nada a ver com Ataque de Tubarão. É uma correlação espúria. Correlação não é causa. Você reparou que desde que o Lula foi eleito, a gente tá vendo menos paleteria mexicana por aí? Só não vê quem não quer. Correlação não é causa. Sabe que outros estados são de direita e nunca deixaram de ser? Roraima. Roraima é um dos estados super desenvolvidos do Brasil. Roraima, eu fiz um vídeo sobre Roraima recentemente. Roraima é uma vítima do garimpo ilegal. Os governos todos de direita. Mato Grosso. Como é que se vive no interior do Mato Grosso? Dominado pela agropecuária. Correlação não é causa. Então assim, a pessoa que fala isso, ela não tá nem querendo fazer algum argumento que faça sentido. É só ideologia. É só ideologia. O que você considera mais velho? Mais velho que eu tenho 31. Tô falando mais velho. A galera mais velha aqui do canal, 50, 60. E Sul bom pra viver tem esse outro lado do argumento. O Sul é bom pra viver, pula pra galera debaixo a galera de Eldorado do Sul tá ótimo, né? A galera de Canoas, show. A galera ficou debaixo d'água até hoje, não teve assistência. Pra quem é indígena no Sul também, maravilha. Quantos casos de escravidão vocês não veem? Com carinha de 30,5, muito obrigado. É a minha tez. Por que tem tanto filósofo alemão no século XIX? Não é que tem, todos os lugares têm muitos filósofos. É que a escola de filosofia alemã do século XIX foi uma escola muito revolucionária.
O idealismo alemão fez uma transformação na filosofia tradicional que, segundo Marx, a filosofia é o fim da filosofia, né? O Hegel é o fim da filosofia pro Marx. Que do Hegel pra frente, a filosofia se transformou pra sempre. E que todo mundo ou tá na sombra dele, ou tá contra ele, ou tá com ele. Impossível ignorar ele depois. E isso é um processo de revolução na área da filosofia que começa com Kant e que termina com Hegel. E que a partir disso, a filosofia muda completamente de caráter. Mas, segundo Marx, na ideologia alemã, inclusive, ele diz: enquanto os franceses estavam ocupados fazendo uma revolução, a gente estava pensando sobre uma. Mas todos os lugares têm filósofos. A França tem, a Inglaterra tem, os outros lugares todos têm. Mas os alemães, eles são importantes nessa época por conta dessa virada de chave que eles deram na filosofia que foi sem retorno. Sim, servindo Kant. Ian, sai do tema teórico. Se você doar R$2.000, eu saio do tema teórico. Por onde começar a ler Hegel? Eu acho que você tem que fazer um retiro pra uma montanha, fazer jejum de uma semana, treinar debaixo de cachoeira pra ter paciência. Mas falando sério, eu vou recomendar um livro. Tem 2 livrinhos bons. Um é o que é Dialética, do Leandro Konder, que tem uns antissovietismo tosco lá no meio, mas ignora. E o outro, mais complexo, é a Introdução à Dialética do Adorno. Esse é o nome do livro? Deixa eu ver o nome certinho. Introdução à Dialética, é isso. A Introdução à Dialética do Adorno é legal porque são as aulas que ele dava na faculdade. Então é mais acessível. Esse livro do Adorno é grande, mas vale a pena. O do Konder é pequenininho e é uma introdução legal. Então, o Adorno é difícil, mas ele tá dando aula aqui. Então ele não tem aquela verborragia normal dele, sabe? Ah, claro, o canal Filosofia Vermelha, o Glauber é uma referência imensa, né? Ler os autores que influenciaram Marx é necessário? Não é necessário, mas enriquece tanto, gente. Se vocês forem ler, vocês vão ver, nossa, o Marx tirou isso daqui. Ou ele mudou, ele pegou isso e melhorou, transformou, criticou. É uma experiência muito legal. Então, se você tiver paciência, lê. Lê o Saint-Simon, lê o Feuerbach, lê o Smith, lê o Ricardo, lê o Hegel, lê o Sé. Esses caras todos, quando você vai lendo, você vai vendo de onde o Marx tirou certas ideias. E é muito... O Rousseau, pô, o Marx se inspirou pra caramba no Rousseau. Vale muito a pena. Deixa eu ver aqui. Eu tô na Albânia, o sentimento anticomunista aqui é forte. Sabe o motivo? Sim. Na Europa do Leste como um todo, quando a União Soviética se desfez e o Bloco do Leste caiu junto, principalmente a OTAN, né, capitaneada pelos Estados Unidos, começou a financiar grupos nazifascistas, etnonacionalistas, grupos chauvinistas, para criar um fenômeno de massas que fosse capaz de conter qualquer tipo de ímpeto pela retomada do socialismo. Por quê? Porque quando o neoliberalismo entra rasgando a Europa do Leste, os trabalhadores começam a entrar numa carestia gigantesca. E eles sabiam que cedo ou tarde os trabalhadores iam lembrar que na época do socialismo não tinha nada disso, que eles tinham casa, comida, trabalho numa boa, educação, tudo isso era garantido. Então o que eles fizeram foi fomentar o máximo possível, financiar, estruturar, ajudar com todo tipo de recurso, tanto de propaganda quanto de arma mesmo, grupos que eram nazifascistoides para construir esse fenômeno de massa com essa narrativa pública que cola muito nesse período de que a União Soviética era um império colonizador e, no caso da Iugoslávia, de que a Sérvia era a força colonizadora. O sentimento de balcanização nos Balcãs, por isso que tem esse nome, foi uma criação do imperialismo. No caso da Albânia, isso é muito forte, porque tiveram 2 países que depois que o socialismo caiu e o capitalismo foi restaurado, os socialistas começaram a ganhar as eleições. Porque a memória do socialismo era tão positiva e os marxistas eram tão bem organizados que mesmo depois da restauração do capitalismo eles ainda tinham muito prestígio. Esses 2 países são Albânia e Bulgária. E são 2 países que na década de 90 eles nem apelaram pra fomentar grupo de extrema-direita. Eles só deram um golpe mesmo. A galera só derrubou. O governo tava todo sendo eleito socialista, derruba. Na Bulgária a mesma coisa. Foi eleito, a galera socialista começou a ser eleita, derruba o governo. Foda-se. Nem precisa passar por nenhum processo. Não precisa nem passar por nenhum tipo de convencimento. Na Croácia foi assim muito. Tanto que hoje, uma das coisas que os croatas etnonacionalistas insistem muito é que croata e sérvio são línguas diferentes. Sendo que o português do sul e do norte do Brasil é mais diferente do que o sérvio-croata. Tem mais sotaques de inglês do que tem diferenças entre o sérvio-croata. É a mesma língua. Você consegue ver isso até na Wikipedia. Existem grupos para traduzir para croata o que já tá em servo-croata. É a mesma língua. É a mesma língua. Só que eles insistem em criar uma divisão artificial do que é a antiga Iugoslávia, justamente porque Nações Unidas são mais fortes, né? Nações separadas brigando entre si, esse sentimento de balcanização sempre favoreceu muito a OTAN. Se você quer ver um pouco mais a respeito de Balcãs, eu entrevistei o Jugopnik, que é sérvio, e ele tá no meu canal aqui com legenda. Pequenas diferenças. Claro, todo mundo tem. Eu tenho diferença com gente que mora em outro bairro aqui em São Paulo.
Gente que mora num bairro diferente daqui de São Paulo tem diferença de mim? Eu falo, você vem de tal bairro, né? Claro que tem diferença. A questão é, essas diferenças são exacerbadas. Você tá falando das línguas. Claro, mas sotaque também tem. É a mesma coisa que a gente dividir o português do Brasil e de Portugal como línguas diferentes. E, por enquanto, a gente não fez isso. E tem diferença pra caramba, às vezes a gente nem entende eles, né? A questão é que essas diferenças são exacerbadas por um projeto político de separação de uma nação que antes foi unida. Essa balcanização rolou forte na África e ela tá tentando ser continuada agora com muita força no Congo. Uma das razões pelas quais o Congo tá tendo um genocídio bizarro agora é a tentativa de balcanização dessa área. A fome irlandesa tem raízes imperialistas? Não foi uma fome, foi um genocídio, né? Os irlandeses só podiam comer batata e todos os outros víveres tinham que ser exportados e escoltados pela polícia, pelo exército britânico. E quando teve um surto de praga entre as batatas, os britânicos só exportavam o resto dos alimentos e deixavam os irlandeses morrerem. Até hoje, a Irlanda não recuperou o dano demográfico que foi isso. Morreu 20% da Irlanda. Então, por isso que eles se recusam muito em falar fome. Não foi uma fome, foi um genocídio. Foi de propósito, eles estavam produzindo comida o suficiente. Essa comida era exportada. E isso aconteceu enquanto Marx era jovem ainda. Ele tinha uns 30 anos quando isso aconteceu. Você tá vendo os bichinhos transar, né? Deixa os bichinhos. A natureza, gente. A natureza é linda. Deixa os bichinhos. Foi 1840 e alguma coisa, né? Deixa eu ver a data certinha aqui. 45 a 52. O Marx tinha 30. E uma das primeiras vezes que o Marx escreve sobre questão colonial, ele tá falando da Irlanda, justamente. Ele tava lá, ele conseguia ver, né? A Irlanda só foi ter a sua independência no século XX. E parcial, né? Porque a Irlanda do Norte ficou com o Reino Unido. Deixa os garotos brincar, exatamente. E uma cantora que falava disso, e inclusive foi ostracizada por conta disso, foi a Sinead O'Connor. Quando ela começou a manifestar a revolta dela contra a colonização da Irlanda, ela morreu recentemente, né? Ela foi escanteada totalmente. Depois que ela rasgou uma foto do Papa, então, ninguém protestou. Lógico que protestaram tanto que a Irlanda teve a sua independência no século XX. Depois se formou o IRA e partiram pra luta armada. E a guerra continua na Irlanda do Norte. A galera se revoltou e não foi pouco, não. Foi revolta real. Só porque vocês aí não estão transando, vocês não vão impedir os bichinhos de transar. Como faço pra me afiliar no MTST de São Paulo? Obrigado pelos R$50, Toninho do Diabo. Não sei, eu não sou da MTST. Tem que procurar algum militante pra te orientar, mas eu não sei os caminhos. E assim, né? O maior defeito do IRA foi não ter conseguido matar a Margaret Thatcher. Vocês sabem muito bem que foi isso. Com o fim da PM, como seria resolvida a questão da segurança pública? Isso ficaria mais claro pra você se você entendesse o que significa fim da PM. Fim da PM não é o fim da polícia. Fim da PM é o fim da polícia militar. E como seria sem a polícia militar? Como é no mundo inteiro, com polícias civis. Sabe o que a polícia é nos Estados Unidos? Civil. A polícia dos Estados Unidos é exemplo de alguma coisa? Não, mas ela é civil. Pra você ver como a nossa consegue ser pior. E qual que é o problema da polícia militar? É ruim pra população e é ruim pros PMs. Porque eles não conseguem fazer progressão de carreira nenhuma. E é ruim pra população porque quando um PM comete um crime, ele é julgado num tribunal mequetrefe que é feito pra não punir ele da maneira devida. Então, é uma cria da ditadura, a polícia militar, que permanece utilizando práticas da ditadura, que tem uma formação que é de guerra contra a população, de inimigo interno, de doutrina de segurança nacional, que utiliza táticas de guerra para massacrar a própria população, e que toda a militarização faz com que os responsáveis por esse massacre fiquem impunes, tá? A polícia militar, ela só é boa pra quem controla ela e pra quem tá no topo dela. Pra quem tá na base é péssimo, ser policial militar não é uma coisa boa. E é ruim pra população, porque essas pessoas ficam impunes. E olha que a polícia civil em vários lugares do mundo é muito brutal também. A nossa consegue ser pior. Eu sou químico, quero saber quanto preciso de teoria marxista-leninista não sendo de humanas. Não dá pra quantificar teoria, porque leitura é um trabalho pra vida toda. Se você for marxista-leninista, o tempo que eu recomendo de leitura é pra sempre. Pra sempre. Tem que ler tudo, pra sempre, até morrer. Se você for marxista-leninista com 90 anos, você vai estar lendo com 90 anos. A leitura nunca acaba, ela é sempre um permanente aperfeiçoamento e é sempre bom retornar aos textos que você já leu, porque você já não é mais o mesmo. E o Marx é perfeito pra isso, perfeito. Você lê o manifesto uma vez, daqui a 10 anos lê de novo, você vai ver outras coisas. 10 anos depois você lê de novo, você vai ver outras coisas. Capital, mesma coisa. Ideologia alemã, mesma coisa. É de uma riqueza tão gigantesca que você vai enxergar coisas que você nem tinha enxergado na época. Você já fez vídeo falando de Rondônia? Acho que já, mas faz tempo. Falando do Rondon já falei sim. Eu não falei especificamente de Rondônia, mas falando sobre o SPI, isso eu já fiz, que é o Serviço de Proteção ao Índio. Eu falei do SPI quando eu tava falando a respeito do relatório Figueiredo, da formação da FUNAI
e do genocídio Yanomami. Então, sim, eu falei do Rondon nessa época, mas falando especificamente não de Rondônia, mas falando das expedições de telégrafo, né? Que depois deram origem ao Serviço de Proteção ao Índio. Agora, Rondônia contemporânea, não me lembro. Não me lembro. A opinião palestina muda para as novas gerações? Tipo a Billie Eilish apoiando? Olha, o que eu entendo da situação da Palestina é o Estado de Israel perdeu a narrativa nas redes sociais, cara. Porque na época da televisão, pensem na Guerra do Iraque, eu vou dar esse exemplo. A Guerra do Iraque foi muito controlada porque os Estados Unidos aprenderam com a experiência da Guerra do Vietnã. Então eles já sabiam que a oposição pública ia ser gigantesca, até porque a Guerra do Iraque era até mais injustificável que a do Vietnã, por incrível que pareça. E vocês não veem uma revolta pública tão exacerbada durante a Guerra do Iraque como vocês estão vendo agora no caso do genocídio palestino. Inclusive, um dos termômetros para isso é a ausência de música de protesto. Tem pouquíssimos músicos que fizeram obras de protesto. A gente consegue pensar no Green Day, na Madonna e no Radiohead, por irônico que seja, né? Porque o Radiohead hoje em dia é sionista até o último fio de cabelo, né? E isso foi controlado. Isso foi controlado. Até, desde o 11 de setembro, por exemplo, músicas como a discografia do Rage Against the Machine foram ilegalizadas na rádio, por conta de sentimento anti-americano e tal. Agora, com as redes sociais, principalmente redes sociais que não estavam sediadas nos Estados Unidos como TikTok, os sionistas estão perdendo a narrativa. Totalmente perdendo a narrativa. A narrativa fugiu do controle, porque a gente tá vendo um genocídio sendo registrado em stories em tempo real. E aí, não tem como, gente. É todo dia. Todo dia, gente sendo massacrada, e massacrada, e massacrada, e massacrada. E aí, a juventude, que tem muito acesso às redes sociais, em massa agora tá apoiando a Palestina. Em massa. As exceções são gente que já era de extrema-direita e já estava convicto, e os próprios sionistas. Agora, eu tava vendo pesquisas a respeito de postagens favoráveis. As postagens favoráveis à Palestina no TikTok são ordem de 80 e poucos %. É uma coisa, é acachapante, assim, não tem o que fazer. Então, essa defesa vem de... Não existe outra opção a não ser ou defender ou ficar quieto, na pior das hipóteses. Por isso que eu tô falando do Radiohead, porque o Tom York é um pau no cu que fala sobre isso em público. Não é fake news que o Radiohead é sionista nem fudendo. O Tom York é um sionista raivoso. O Tom York é um sionista raivoso, tá? Assim como Morrissey, assim como quem mais que é muito sionista. Ah, isso sem falar dos que são malucos, assim, tipo o Seinfeld, que vai lá pra Israel pra fazer stand de tiro treinando a atirar em árabe. Lógico que o Tom Morello é a favor da Palestina, né? O Tom Morello é comunista. Fala do Morrissey. O Morrissey não faz show se tiver hambúrguer no lugar porque ele é vegano, mas ele faz show em Israel, que tem um genocídio, um campo de concentração gigantesco do lado. Então assim, né? E o que eu tô falando que é irônico é que Hail to the Thief, que é o álbum do Radiohead, é um álbum contra a Guerra do Iraque, fazendo uma analogia com o 1984, com o duplo pensar. E o Muse, eles são ou não são? O Muse não sabe o que eles são. O próprio Matthew Bellamy não sabe o que ele é. O Matthew Bellamy combate o sistema. Que sistema? Eles. Eles não vão controlar a gente. Somos todos máquinas dentro do sistema. Qual é o nome desse sistema? Sistema. Ele é revoltado. Gente, o Instagram do cara do Muse parece o Monark. Acabou o vídeo do Zawawa. O Matthew Bellamy, ele se perdeu no personagem total. Tipo, é assim, é o cara com o chapéu de alumínio, tipo, eles estão de olho em nós da Silva, tá? O cara é muito louco. Desde o álbum The Resistance pra frente, é só eles estão de olho em nós da Silva. O Seinfeld fez o quê? O Seinfeld é um sionista ferrenho e ele tem um vídeo dele lá em Israel, num stand de tiro, atirando em imagens de árabes lá. Treinando tiro em árabe. Fala mais sobre a Iugoslávia? Mais o que sobre a Iugoslávia? Qual a herança soviética socialista na Ásia Central? Não sei, excelente pergunta. Carece um pouco de fontes acessíveis a respeito disso. Imagino que você esteja falando do Cazaquistão, do Turcomenistão, da Geórgia. Não sei, é uma excelente pergunta. A língua é uma barreira grande, né? Quem fala russo consegue ter muito acesso a muita literatura, mas eu não consigo. O que eu sei, por cima, tá? É que a União Soviética deu uma autonomia industrial para esses países muito boa. Mas de ideologia, de desenvolvimento, de perspectiva, não sei. Não sei. Eram países que naquela pesquisa que fizeram em 91 eram maciça, assim, ordem de 91% favoráveis a permanecer na União Soviética, né? Qual o livro do Hegel para entender dialética? Como eu respondo essa pergunta, cara? Nenhum. Livro do Hegel para entender dialética, genuinamente, nenhum. Ler o Hegel parece que você tá fazendo... É a sensação de fazer abdominal de cabeça para baixo. Sendo sedentário. É essa a sensação. É a sensação de subir o pico dos marins pelado. É essa a sensação. Tipo, o Hegel é tão
obscuro na maneira como ele escreve. Ele tem um vocabulário tão próprio que não parece nem português, nem alemão, nem inglês, nem nada. Parece uma língua própria. O que você acha do Losurdo? Por que muitos criticam ele? Depende de quem você tá perguntando que critica ele. Eu acho ele uma pessoa muito erudita. Ele tem um domínio de bibliografia muito grande. Acho que tem livros dele que tem muito valor, mas a linha revolucionária dele não é a particularmente que eu sigo. Eu acho ele um pouco... Ele é mais de uma linha... Não quero me comprometer aqui, né? Mas ele é de uma linha que não é a minha, vou dizer isso. Agora, esses livros que estão aqui é tudo livro do Losurdo. Esses livros que estão aqui é tudo livro do Losurdo. Eu usei um livro do Losurdo pra fazer meu vídeo sobre a Palestina, por exemplo. Acho legal ele falando sobre colonialismo, acho legal ele... O Marxismo Ocidental, que é esse livro roxinho que tá aqui, eu acho um bom livro. Tem o livro sobre Stalin, que é esse aqui que tem a lombada preta e branca. Tem coisas dele muito boas. Eu sou modelo, infelizmente, militância nas redes sociais pode me prejudicar. Como se organizar sem se expor muito em protestos nas redes. Depende do partido. Eu sei que algumas... Por exemplo, a minha organização, se a pessoa não pode ser exposta, a gente toma todas as precauções possíveis para ela não ser exposta. Porque trabalho para fazer sempre tem, não é todo trabalho que precisa ser exposto. Então, tem muita gente, eu vou falar para vocês, tem muita gente da Soberana que vocês não fazem a menor ideia de quem é. Justamente porque a pessoa não pode se dar ao luxo de ser exposta. Por conta de trabalho, por conta de vida pessoal, por conta de risco na cidade. E eu sei que outros partidos têm as mesmas diretrizes. Então, se você chegar na organização e falar, eu não posso me expor porque isso pode me prejudicar, as medidas serão tomadas. Porque é muito mais importante você militar sendo protegida do que não militar. Você não é a primeira pessoa a perguntar isso, então tô respondendo porque pode contemplar outras pessoas. Fui uma das pessoas que acreditou que o Lula era o maior bandido da história. Demorei a enxergar por trás da narrativa da direita. Ter a minha consciência de classe. O Lula realmente foi corrupto? O que eu vou dizer é, depende do que você está perguntando. O que a gente pode cravar é, no caso pelo qual ele foi preso, não. No caso pelo qual ele foi preso, não. A justiça não encontrou nada. Ele foi solto e a sentença foi anulada. Se você começar a falar sobre o mensalão, depende do que a gente está chamando de corrupto. Porque, me diz o seguinte, a gente vive numa democracia burguesa no qual os parlamentares, na verdade, são representantes de interesses de classe. E é muito comum os donos das grandes empresas, os latifundiários, comprarem esses parlamentares, sendo com troca de favores, sendo com dinheiro vivo mesmo, sendo com pressão política muitas vezes, às vezes de maneira lícita até, financiando as campanhas, financiando a própria divulgação do trabalho dos parlamentares, em troca de aprovações e projetos que os beneficiem. O nome disso é lobby, tá? O nome disso é lobby. Lobby não é uma exceção no capitalismo. O lobby é o ponto de partida do capitalismo. O lobby é a pedra angular do parlamentarismo burguês. Você considera lobby corrupção? Na minha opinião, lobby é a mãe das corrupções. Então, no governo Lula teve lobby? Teve. E no do FHC, e no do Collor, e no da Dilma, e no do Bolsonaro, e no do Temer, e no que vai vir depois, e no depois. E enquanto tiver capitalismo, vai ter lobby. O governo do Lula foi corrupto? Foi, mas não menos do que qualquer outro governo capitalista. E se você quiser trocar em miúdos, a quantidade de dinheiro que envolveu o mensalão não é nem 10% do menor esquema do orçamento secreto. Então, se a gente quiser falar de magnitude, porque você falou o maior bandido da história, esse argumento sim dá pra gente cravar que ele é só uma invenção. Com a análise marxista da Revolução de 32. Não é particularmente marxista, mas ela não tem nenhuma contradição com o marxismo em si. A Revolução de 32 foi uma guerra civil porque São Paulo estava perdendo seu protagonismo na economia brasileira. Então foi um choque entre duas alas de diferentes burguesias, principalmente ligadas à produção de café, que estavam perdendo o protagonismo no momento que o Getúlio Vargas estava no governo. Então a ideia da Constituinte e tal foi mais um argumento para justificar o que por baixo dos panos era a burguesia paulistana tentando reestabelecer o seu protagonismo na economia brasileira. Foi basicamente isso. E isso é tão presente aqui em São Paulo, com os nomes de ruas, monumentos e tal, com todo tipo de memorial, por conta dessa mesma elite paulistana, que era a elite do café, ter começado a gestar uma identidade genuína, entre aspas, genuinamente paulistana nessa época. Então, nessa época, a gente tem a Sinfonia Paulistana, que é a sinfonia que conta a história do Estado. A gente tem os monumentos aos bandeirantes. A gente tem a ideia do próprio bandeirante como pai da civilização paulistana. A gente tem a ideia da bandeira com as 3 raças, né? Branca, preta e vermelha. A gente tem a própria Guerra de 32, que tinha o paulistano, a Listes e tal, um negócio com toda a propaganda bem nos moldes da propaganda da década de 30. E isso tudo é muito vivo ainda. A gente tem a ideia também, que vem depois nos aniversários de São Paulo, dos quatrocentões. Rua MMDC, os quatrocentões. Gente, vocês já viram o dadinho? O dadinho, aquele docinho de amendoim? Aquilo, se vocês olharem na embalagem do dadinho, aquilo é em comemoração aos 400 anos de São Paulo.
Aquilo é um doce comemorativo pro aniversário do estado. E aquilo ficou tão popular que é fabricado até hoje. Eu não sei, tem isso nos outros estados, gente? Tem isso? Só tem em São Paulo esse negócio? Na minha cidade tem um monte de bajulação dos revolucionários. Pois é. São Paulo também tem, né? Tem? Então, isso aí, reparem na embalagem, se vocês verem um. No Paraná, sim, no Rio também. Tira a embalagem e lê. Tá escrito... Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Quarto centenário. Tá escrito quarto centenário no dadinho. É porque era comemorativo. Então, isso tudo é a invenção de uma identidade genuinamente paulistana. Tá escrito meu. Tem no Nordeste... Alguém falou Mato Grosso aí, mas tem alguém do Nordeste aí e do Norte? Tem no Norte isso? Vocês encontram esse negócio? Já comi no Acre, tá. Então tem. Na Bahia tem. Não, é um negócio nacional. Eu achei que era só daqui. Justamente por ser dessa coisa do quarto centenário. Tanto que as pessoas nem sabem, né? Tem também a Sinfonia Paulistana, que tinha um jingle que tocava nas rádios. Quem é mais velho aí e é de São Paulo vai lembrar desse jingle. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Isso aqui tocava no rádio e é da Sinfonia Paulistana, que é essa sinfonia que conta a história da civilização, né? Dê uma olhada. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer, vai o paulista na sua. Isso tocava no rádio. E aí vocês podem ver esse negócio o paulistano trabalha muito e é uma pessoa que tá sempre atrás do progresso e do dinheiro. Isso vem desde essa época, gente. Isso aí foi fabricado. Não, é difícil não ter ranço de SP. Eu sou daqui, eu concordo com você. Que vibe indescritível, né? Eu ouvia na rádio antes do meu pai levar pra escola. É assim que eu lembro também. O jornal sempre tinha cheiro de cigarro na época. Eu pensava que o Dadinho tinha 400 anos. Não, são os 400... Meu, são os 400ões aqui da cidade, meu. São os Clabin, os que tem chácara. São Paulo é um universo... E não só São Paulo é um universo à parte, eles criaram esse universo à parte de propósito. A bandeira de São Paulo é a imitação dos Estados Unidos? Ela é inspirada, mas ela tinha uma outra bandeira que tinha sido proposta e foi rejeitada, e a que ficou tem essas cores por conta do mito fundador aqui da cidade. Que é o mito do João Ramalho, o primeiro português que se casou com uma indígena, e aí nasceu o primeiro paulistano, sabe? É a fantasia do cara. Inclusive tem a rua João Ramalho aqui por causa desse mito. Moema era o nome... Tem um bairro aqui em São Paulo chamado Moema. Moema é o nome de uma indígena e tal. Tem uma estátua dela na Pinacoteca. Coisas que os paulistanos veem por aí e não sabem, né? Ou sabem por cima só. O Brasil já teve uma bandeira inspirada na bandeira dos Estados Unidos, mas foi rejeitada também. Aí ficou a bandeira do Império. O único erro do Galo foi não ter queimado também o monumento às bandeiras, pô. Só o Borba Gato não é o suficiente. Tem que queimar... O monumento às bandeiras é o pior. Se Deus não existe, como é que eu não nasci paulistano, né? O que você acha da campanha pra eleger o Boussa como cidadão paulistano no horário e dar a chave da cidade pra ele? Cara, eu teria o meu voto e a minha campanha. Fazer o Boussa cortar a faixa inaugural, assim, né? Chave da cidade, que coisa engraçada. Tem um cantor chamado João Ramalho. Pera aí. Uma dúvida sobre cooperativas. Uma frente massa é uma cooperativa, tipo Sameca? É possível alguma cooperativa ficar grande a ponto de ter poder político? Não. Poder político é coisa de alta burguesia. Muito difícil fazer isso sem ser herdeiro, né? E as cooperativas, entre aspas, que têm poder político são cooperativas fake, tá, gente? Tem muita cooperativa fake por aí, não se deixem levar só pelo nome cooperativa. Tem muita cooperativa que explora trabalho pra cacete, que só tem meio a fachada de cooperativa. O Sameca é uma cooperativa genuína, no qual tudo é distribuído entre os trabalhadores, mas também é uma espécie de sindicato. Então, sim, o Sameca e o Cespen são cooperativas, de fato, porque são organizações para facilitar e distribuir o trabalho de todo mundo para todo mundo. O fascismo prega suas ideias sem mencionar o fascismo. Não seria o caso do comunismo, que é um bicho-papão, mudar a forma como dialoga com o povo, uma vez que o povo apoia as ideias em geral? Não. Não. Porque se, vamos supor que a gente muda todos os nomes, a gente muda comunismo para abobrinha, a gente muda marxismo para feijoada, a gente muda a ditadura do proletariado para Josézinho. Rapidamente, feijoada, abobrinha e Josézinho vão virar o bicho-papão que o comunismo é. Então, isso não vai funcionar. Então, primeiro, a gente tá com a razão e a gente não tem que pautar a maneira como a gente se comunica pela maneira como a direita se comunica. A gente não pode falar assim, nossa, a direita tá mal dizendo a gente, vamos mudar o discurso. A gente tem a verdade do nosso lado. Segundo, seja lá qual for o nosso discurso, a direita vai dar um jeito de demonizar. Não tem saída. Então, a nossa única saída é trabalho de base e a verdade do nosso lado. Então, não caia nesse ardil de, não, a gente vai colocar agora outro nome. A gente vai afastar da história do comunismo. Não caia nisso. Gostaria de saber a sua visão se é plausível o investimento de estados em soberania digital tecnológica em governos de grandes desigualdades sociais. Eu não sei. Isso aqui, porque isso é uma conjectura, e eu sou historiador, eu costumo estudar o passado, né? Isso aqui eu não sei de verdade. Isso aqui é tão complexo, é uma coisa tão nova e que tem tantas particularidades que eu não domino que eu não sei nem especular.
O que eu posso dizer pra você é que eu quero, eu espero que o Brasil invista em soberania nacional de algum jeito. Mas se isso é possível, que foi o que você perguntou, plausível, né? Eu não sei nem especular. Bom, gente, eu vou me retirando já, porque já tá dando 2h20, e aí também fica uma quantidade de trabalho impraticável pro meu editor, né? O que rende dinheiro de verdade pra mim, o que mantém o canal nos eixos é a frequência no YouTube, na postagem que não é live, né? Tem um livro do Marcos Nobre chamado Como Nasce o Novo, não conheço. Não conheço. Tem muitos comentaristas de Hegel, né? Esse aqui eu não conhecia. Mas bom, eu vou me retirar já. Espero que os bichinhos transando não tenham te incomodado. É a natureza. Espero que a cobra comendo o bichinho não tenha te incomodado também. É também a natureza, né? E é isso. Ficamos por aqui. E recados pra vocês. Vou continuar colocando bichinho. Quem falou que não gosta de bichinho na tela é revisionista. Bebam água. Vou ver o Apocalipse nos Trópicos. Quero ver o que ela tá falando, né? Porque o último documentário eu achei péssimo. A natureza é natural. Comam frutas, isso. Façam exercícios, aumentem sua resistência física. Esqueci alguma coisa? Desculpa não responder tudo, né? Porque é muita coisa pra fazer. E é isso, um beijo pra vocês.